Os juros compostos estão basicamente dentro de investimentos, aplicações, empréstimos, financiamentos. Praticamente todo mundo financeiro se utiliza de juros compostos de alguma forma, hein? Vamos entender como é que funciona essa tranqueira? Bem, juros compostos a gente conhece popularmente aí como os juros sobre os juros, né? E esse é um assunto que é um pouco mistificado, mas não deixa de ser simples por conta disso, né? E na hora que você entender aí o poder dos juros compostos, você vai mandar uma nota de R$ 100 aí de agradecimento. Opa! Vê só, vamos imaginar o seguinte cenário aqui para a gente já fazer um estudo direcionado aqui. Vamos imaginar que eu tenho um capital de R$ 2.000 e eu quero colocar esse capital a uma taxa de juros de poupança, né? 0,5%. Vamos fazer um estudo aqui ao longo do tempo, como é que esse capital se comporta nessa poupança, para a gente entender aqui como é que funciona bem os juros, tá? Então aqui, ó, no primeiro mês, aqui em alguns momentos eu vou chamar de mês, em alguns momentos eu vou chamar de período, tá? Mas é a mesma coisa que eu quero dizer aqui nesse caso, tá? Primeiro mês aqui, no primeiro ciclo, no primeiro período, a gente tem o momento inicial, começando o capital com 2.000, tá? Então, quais são os juros ali que são calculados? Vai ser esses 2.000 que eu tenho de capital vezes a taxa de juros. Então, ao final do primeiro mês, eu vou ter um juros de R$ 10 em cima do capital que eu emprestei, né? Que eu coloquei no banco, tá? Vamos supor que eu não vou fazer nenhum pagamento mensal adicional, então vou considerar zero, tá? Então qual é o meu montante aqui ao final do mês? É a soma simples de cada uma das células aqui, tá? Então, ao final do mês eu estaria com um valor de 2.010, tá? Qual é a pegada dos juros compostos? É que eu vou calcular os juros para o segundo período com esse valor que eu terminei o primeiro período. Então, aqui vai vir o valor de 2010 para mim. E eu vou calcular os juros agora em cima desse novo montante. Tá? Então, 0,5% de 2010, R$ 10,05. Não vou colocar nenhum pagamento. Então, meu novo montante agora R$ 2.020. Tá? Ao final do segundo ciclo, terminei com esse valor aqui. Para o terceiro ciclo, ele entra como o capital de início aqui, né? Então, vou copiar aqui as fórmulas, porque daí ela já vai se ajustando. A fórmula aqui dos juros, ele não vai se ajustar, porque eu preciso fixar aqui a parte dos juros, porque eu não quero que ela mude de uma célula para outra. Então, vou colocar aqui dólar para fixar. Que na hora que eu copiar agora, eu consigo mudar só a primeira célula e a segunda fica fixada. Então, R$ 10,10 é os juros que eu consigo em cima de 2020. Não vou colocar nenhum pagamento. Meu novo montante, 2030. Então, aqui a gente já começa a entender o funcionamento dos juros compostos, tá? Resumidamente, o cálculo dos juros e o montante final de um ciclo vira o capital de entrada no outro ciclo, tá? Se eu quiser fazer esse estudo aqui ao longo de 12 meses, como é que eu vou ficar aqui? Como é que eu vou ter qual o montante que eu vou ter aqui ao final de 12 meses? Então tá ali, R$ 2.123,36. É o meu montante final, tá? Esse montante final aqui, eu posso chamar ele, no jargão financeiro, ele é chamado de valor futuro, tá? 2.123 é o valor futuro de R$ 2.000 aplicado a uma taxa de 0,5% ao longo de 12 meses, tá? E o capital inicial, no jargão que eu tenho aqui colocado capital, ele é conhecido como valor presente.
Vamos fazer o estudo então, como é que a gente faz para todos esses cálculos que a gente tinha feito aqui, para fazer essa simulação. As planilhas, elas oferecem fórmulas para a gente fazer tudo isso fácil, assim. A gente não precisa fazer essa simulação, até porque, perceba um trabalho que a gente tem aqui, a gente fez uma simulação em 12 meses. Se a gente tiver mais períodos aqui, a gente vai se complicar, né? Então vamos estudar aqui as fórmulas. O valor futuro, como eu comentei, ele tem uma fórmula igual, vamos chamar aqui, VF, de valor futuro, VF. Vou abrir parênteses, tá? A primeira dica aqui, clica aqui no FX que ele vai abrir o assistente de funções. O assistente de funções, ele mostra a função e as entradas que ela precisa, tá? No caso do VF, eu vou precisar aqui da taxa. Então, vou colocar minha taxa de juros, tá? O número de períodos, o pagamento mensal ou por período, no caso é 0, tá? Quem é o valor presente? É o meu capital inicial. O tipo, 1 denota a dívida no início e 0 no fim, tá? Naquela outra planilha lá a gente viu o pagamento, a linha do pagamento estava após os juros. Então ali, após os juros, no fim seria 0, tá? Se eu colocasse o pagamento antes dos juros, seria 1, tá? Ok, então eu fiz o cálculo do valor futuro. Ele vem negativo para cá porque ele contabilmente é como se fosse uma saída, tá? Eu vou colocar um menos aqui para ficar positivo aqui do jeito que a gente quer. Eu só vou ajustar aqui os juros para ficar igual ao outro cenário, para a gente ver se a gente chega aqui no mesmo valor, 2.123,36, tá? 2.123,36. Então é o mesmo. Então perceba que todas essas contas aqui, elas são condensadas numa única fórmula, tá? Onde eu tenho esse resultado. O valor presente, que é eu quero do valor futuro chegar no valor presente, significa que a gente vai utilizar valor presente. Vou abrir aqui o assistente de funções para a gente também trabalhar mais fácil. A minha taxa, meio, número de períodos, está aqui. Pagamento mensal está aqui. O valor futuro, no caso esse, e 0. É o mesmo raciocínio do valor futuro aqui, tá? Ok. Também ele vem como um número negativo, tá? Vou colocar um menos aqui só para tornar ele positivo. Vamos colocar o valor futuro aqui igual aos 2.123,36, só para a gente chegar no mesmo número, tá? Então aqui, mesmo cenário. Se eu tenho um valor futuro de 2.123, se eu aplicar ele a 0,5%, 12 períodos, o meu valor presente é 2.000, tá? Ele faz o cálculo ao inverso. Então, o valor futuro, eu começo no capital e venho fazendo essas contas para chegar no valor futuro. E o valor presente, eu saio do valor futuro e venho fazendo as contas para chegar no meu capital inicial, tá? Só para finalizar, vamos fazer um estudo agora colocando, como se a gente estivesse colocando R$150 aqui. Ou seja, eu começo o meu capital com 2.000, aplico R$150 mensais, além do próprio capital inicial. Então, ao final dos 12 meses, eu teria R$3.973,69, tá? Vamos lá para o cálculo. R$2.000, meio com 12 e R$150 por mês, tá? 3.973,69. 3.973,69, tá? Aqui, aqui tem um lance, como eu estou voltando no tempo, vamos dizer assim, eu estou tirando R$150 e não colocando 150. Então eu tenho que fazer esse ajuste aqui, né? O meu é menos 150, tá? Então, ao longo de 12 meses, meu valor presente 2.000, tá? Então, tá aqui a apresentação das fórmulas, como é que elas funcionam, tá? Façam alguns testes,
vou soltar outras aulas com utilizações práticas agora do valor futuro e o valor presente. Como é que a gente usa melhor essas coisas? Aqui foi só para demonstrar como é que a gente utiliza e aqui uma prova de como funciona o cálculo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço, se cuidem.